Sr. Presidente, queria começar, Srs. Deputados e Sras. Deputadas, queria começar por cumprimentar a Presidente do Conselho de Finanças Públicas, Dra. Teodora Cardoso, e todos os membros deste Conselho. Não vou falar muito rápido por causa da tradução, vou tentar, embora as ideias sejam muitas. A primeira coisa que eu gostava de transmitir era, porque no fundo isto também os portugueses podem estar a ver esta sessão, é que em termos de modelo económico, e foi bom a deputada Inês Domingos já ter falado, os portugueses já perceberam que o modelo económico deste governo é completamente diferente do modelo económico do governo anterior, e eu vou especificar. O modelo económico do governo anterior acreditava na chamada austeridade expansionista, e nesse sentido achava que era possível ir para além daquilo que estava no memorando de entendimento com a Troika, e foi em 2012 para além daquilo que estava no memorando da Troika. Achava que toda a aposta económica era na procura externa, nas exportações, enquanto que este governo acha que a aposta deve ser na procura externa e na procura interna, e por isso nós devolvemos rendimentos aos portugueses, e não só devolvemos rendimentos aos portugueses, como repusemos todas as prestações sociais para aqueles mais vulneráveis e mais carenciados na sociedade, que, como qualquer economista sabe, nem todos têm que ser economistas, mas qualquer economista sabe, que tem um efeito multiplicador na economia muito mais forte, porque a propensão marginal a consumir das pessoas de mais rendimento é igual a 1 ou superior a 1. E, portanto, nesse caso teriam que se endividar, mas é muitíssimo elevado. E, portanto, o impacto económico, digamos, dessa devolução de rendimentos, aliás, está à vista. Já vou aos números. Portanto, o nosso modelo é diferente. Em relação à parte fiscal, de facto, o modelo do PSD e CDS era reduzir a taxa de IRC. Ora bem, nós também somos, como a Sra. Presidente disse muito bem, pela estabilidade fiscal. E a prova disso é que em cada ano apresentamos um orçamento. O governo PSD-CDS em 4 anos apresentou 12 orçamentos. 4 orçamentos ordinários, mais 8 orçamentos retificativos. E achavam que a redução do IRC é a coisa mais importante para as empresas investirem. Peço desculpa, Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira. Srs. Deputados, não são à parte, é um diálogo entre bancadas. Vamos criar condições. Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira, pode continuar. Muito obrigado, Sr. Presidente. Em relação às empresas, e falemos nas empresas, a nossa perspectiva é que tem que haver estabilidade fiscal. Nós não mexemos nas taxas de IRC, nós não alteramos significativamente nenhum dos principais impostos, reduzimos a taxa do IVA na restauração, reduzimos a sobretaxa no IRS, mas em termos de escalões ajustámos ligeiramente, não fizemos alterações nenhumas nos impostos diretos sobre o rendimento. Portanto, em relação às empresas, o fundamental para nós é a simplificação administrativa, é acabar com a burocracia. Temos um programa chamado Simplex para agilizar a vida das empresas, e para nós isso é mais importante do que baixar a taxa do IRC. Porque há uma contradição insanável no pensamento do PSD. É que, por um lado, utilizam um termo, que é carga fiscal, que é uma tradução de tax burden, mas nós, economistas mais à esquerda, utilizamos 2 conceitos que são sinónimos. Utilizamos não só carga fiscal, como nível de fiscalidade. O nível de fiscalidade, que é exatamente a mesma coisa, que é impostos no PIB e contribuições sociais, é que nós não vemos os impostos como uma coisa negativa. E qual é a contradição insanável do pensamento do PSD? É que consideram que queriam reduzir o nível de fiscalidade, que é o termo que eu utilizo. Consideram que deviam reduzir, mas depois querem reforçar a despesa pública. Porque a questão que eu devolvo para a segunda volta para a deputada Inês Domingos, que talvez me possa responder, é o seguinte: em que é que querem cortar na despesa pública para poder reduzir o nível de fiscalidade? Ou será que não querem reduzir o déficit orçamental? Portanto, eu penso que também querem reduzir o déficit orçamental. Ora, nós temos aqui uma relação que é muito simples, não é? Entre receita, despesa e saldo orçamental. E, portanto, se querem reduzir o nível de fiscalidade significativamente, já agora nós não reduzimos o nível de fiscalidade, mas reduzimos ligeiramente o rácio dos impostos sobre
o PIB, porque, atenção, o nível de fiscalidade mantém-se relativamente constante porque sobem as contribuições sociais. E porquê é que sobem as contribuições sociais? Porque aumentou a taxa das contribuições sociais? Não. Aumentam as contribuições sociais porque desce o desemprego e aumenta o emprego e por via do relançamento da economia crescem as contribuições. Portanto, há contradições insanáveis que eu espero que o PSD e eventualmente o CDS possam resolver nas suas intervenções. Mas o que me interessa, senhores deputados, é o seguinte. O Conselho de Finanças Públicas ainda não emitiu o seu parecer sobre o Programa de Estabilidade, mas já fez uma coisa, que faz sempre todos os anos, que é antecipar o cenário macroeconómico com políticas invariantes. E eu olho para os dados e fico extremamente satisfeito comparando os vossos dados, que é com políticas invariantes, e comparando os dados do Governo, que já é com as políticas. Eu pego, por exemplo, na taxa de desemprego em 2018 e em 2022, no Programa de Estabilidade é 7, já agora, recordar, em 2016 era 11,1%, reduziu-se para 8,9% em 2017, e as perspectivas são 7,6 em 2018 e 6,3 em 2022. Perspectivas do Governo já com a implementação das políticas. O Conselho de Finanças Públicas, tomem nota e registrem-se, faz favor, senhores deputados, nomeadamente da oposição, prevê 7,6 para 2018 em políticas invariantes e 5,9 em 2022. Ou seja, o Conselho das Finanças Públicas ainda é mais otimista do que o Governo em relação ao cenário macroeconómico com políticas invariantes, sublinho, mas eu presumo que com a variante das políticas não se vai agravar esta taxa de desemprego. Mas estaremos, obviamente, digamos, ansiosos por receber a vossa análise. E quando eu olho para os outros dados do crescimento económico, da dívida pública, e a dívida pública é uma coisa muito importante, a redução em pontos percentuais do PIB no cenário do Governo é 23,7 pontos percentuais, a redução em pontos percentuais do PIB do Conselho de Finanças Públicas é 19,7. Bom, há aqui, já vou falar nos riscos, se tiver tempo, há aqui uma diferença, mas se isto fosse alcançável, eu por acaso até sou um bocadinho cético em relação a este sucesso, mas não interessa para aqui a minha opinião, se isto fosse alcançável, é um sucesso bastante grande. E é esta pergunta que eu faço diretamente, ou seja, se estes dados se materializarem, é ou não é um sucesso bastante grande esta implementação da política. Em relação aos riscos, eu só faço lembrar, eu concordo com a doutora Teodora Cardoso, que há riscos, há sempre riscos em qualquer cenário. O próprio Programa de Estabilidade tem um capítulo que é Análise de Sensibilidade aos Riscos, páginas 19 a 27. Portanto, nós fazemos sempre, neste tipo de análise, uma análise de sensibilidade, o que é que acontece se o preço do petróleo variar, se a taxa de juros variar. Portanto, é da vida, digamos, a existência de riscos orçamentais e, portanto, obviamente que eles existem. Agora, queria só fazer, e terminava com esta nota, depois retomarei mais tarde outras questões, mas que têm a ver com a Lei de Enquadramento Orçamental. Porque aí eu acho que o papel do Conselho de Finanças Públicas podia ser muito importante. A nova Lei de Enquadramento Orçamental, termino com isto, ainda é, na minha opinião, pior do que a anterior no que diz respeito à plurianualidade, porque o quadro plurianual das despesas já não é vinculativo para o ano seguinte. Portanto, eu acho que a minha questão é, será que o Conselho de Finanças Públicas vai também abordar a questão da plurianual, que é muito importante, mas que não é analisada? Ficava-me por aqui por agora.